Bom dia, meninos. Vamos gravar que eu vou responder para vocês que ficou. Qual será a dilatação linear sofrida por uma barra de ouro, né? Ele me deu a constante aí, ó, que é 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Inicialmente, com um comprimento de 40 metros, 40 centímetros. Se é inicialmente, é o comprimento inicial. Não é antes da dilatação, é o L1. Quando a temperatura passa de 15 para 35. Então, ó, a temperatura inicial é 15 e a temperatura final é 35. Ele quer a dilatação linear, não é? Então, ele quer o ΔL, que é a dilatação linear. Ó, ele me deu a constante, ele me deu o comprimento inicial, a temperatura inicial e a temperatura final, porque ΔT é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. A temperatura final é 35, a inicial é 15. Professora, eu já fiz direto, tem problema? Não, tá? Então, tem aqui, ó, ΔL vai ser alfa vezes L1 vezes ΔT. ΔL é a dilatação que eu tô procurando. O coeficiente é 15 vezes 10 a menos 6. O comprimento inicial é 40. E a variação de temperatura aqui, ó, a variação de temperatura minha, aqui primeiro ó, a gente tem centímetros, eu tenho que transformar, tem que ser em metros. Basta dividir por 100, vai dar 0,4. Então, aqui a gente vai usar 0,4, tá? O comprimento tem que ser em metros. A variação de temperatura é 20. Então, a gente vai ter aqui, ó, 15 vezes 20, né, vai dar 300. 300 vezes 0,4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 3, 12, vai dar 120 vezes 10 a menos 6, tá? Metros. Ah, professora, e se eu não quiser deixar 10 a menos 6? E se eu quiser fazer, se eu quiser deixar em notação científica, pôr a vírgula até aqui 1,2, pode, tá? Não tem problema. Mas pode parar aqui também, tá? Eu vou aceitar na minha prova. Na 2, ele fala o seguinte, ó. Um sarrafo de madeira, ele me deu que a constante é 5 vezes 10 a menos 5, né? Graus Celsius a menos 1. Ele fala que ela tem comprimento de 10 metros a 20 graus Celsius. Então, o comprimento inicial dela é 10 metros. A temperatura dela inicial é 20 graus Celsius. Ele quer saber o comprimento quando a temperatura for 70. Então, ó, com a temperatura inicial de 20, o comprimento é 10. Com a temperatura final de 70, qual que será seu comprimento? Porque quando você aquece, você tem uma dilatação, não é? Então, eu tenho aqui, ó. A variação de temperatura é a final menos a inicial, né? Ah, professora, eu fiz lá na fórmula, não tem problema. Ah, professora, eu já fiz direto, eu já fiz 70 menos 20, 50 e já joguei lá, não tem problema. Então, L2 menos L1, aqui eu tava pedindo a variação linear, então já uso ΔL. Como que eu tô trabalhando com L1 e L2, então a gente trabalha com essa fórmula daqui, tá? Vai ser alfa vezes L1 vezes ΔT. O L2 é o que eu tô procurando. O L1 é 10, ele tá em metros, então não preciso transformar. O alfa é 5 vezes 10 a menos 5. O L1 é 10 e a variação de temperatura é 50. Não é? Então, eu tenho aqui, ó, L2 menos 10, aí assim, ó, 5 vezes 10, 50. 50 vezes 50, 2.500. O 10 tá menos, passa pro outro lado, mais, tá? Aí, aqui você pode fazer assim, ou você pode transformar, ó. Menos 5 significa que é 1, 2, 3, 4, é 0,025, tá? Porque está negativa, a vírgula vai andar para trás, não é? Quantas casas? 5. 1, 2, 3, 4, precisa de outras 5. Mais 10. Aqui você transforma porque você está somando, ó, que vai dar 10,025 metros, tá? Ela terá esse comprimento, tá? De
no final, tá bom? Agora, vamos para 3. Na 3, ele me dá um gráfico aqui, ó. Comprimento de uma barra metálica em função da temperatura dada a seguir. Determina o coeficiente de dilatação linear do metal. Então, ele quer o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Ó, a temperatura foi de 0 a 40, ó. Então, a temperatura inicial é 0, temperatura final é 40 graus Celsius. O comprimento foi de 10 para 0,2. Então, o comprimento 1 é 10, é que ele tem em centímetros. Comprimento 2 é 10,02 centímetros. Mas o comprimento, gente, ele tem que ser... Tá, ele pode deixar em centímetros também aqui na dilatação. Mas porque no final das contas, ele vai dar quase o mesmo resultado, mas eu prefiro transformar em metros, ó. Centímetros para metros, a gente divide por 100. Então, aqui vai dar o 0, dividido por 100, 1, 2, 0,1. E aqui vai dar 0,1002, tá? Aí, aqui eu tenho, ó, L2 menos L1 vai ser alfa vezes L1 vezes delta teta. O L2, 0,1002 menos 0,1 vai ser o alfa, vai ser vezes 0,1, que é esse, vezes o delta teta, que é 40 menos 0, né? Que é a variação de temperatura, que é 40. Aqui eu tenho 0,002, vai ser alfa vezes 0,1 vezes 40. Então, 0,002 vai ser 0,1 vezes 40, vai dar 4 alfa, né? Que se você multiplicar aí, o 4 tá multiplicando, passa dividindo. Então, vou ter aqui, ó, 0,002 dividido por 4, corta aqui, vai dar 0,34, vai dar 0,0005, tá? Graus Celsius a menos 1. Aí, se você quiser, você pode pôr 5, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Professora, eu parei aqui, ó. Não tem problema, tá? Pode deixar aqui, sem problema nenhum, tá? Na 4, ó. Na 4 ele fala o seguinte, ó. Coloca-se água quente num copo de vidro comum e no outro de vidro pirex. O vidro comum trinca com maior facilidade que o vidro pirex, por quê? O calor específico do vidro pirex é menor do que o do vidro comum? Não. O calor específico do vidro pirex é maior do que o do vidro comum? Não. A variação de temperatura do vidro comum é maior? Também não. O coeficiente de dilatação do vidro comum é maior do que o vidro pirex? Sim. Tá? Por que isso aqui? O que que faz ele trincar? Significa que ele dilata demais. Se ele dilata demais, ele trinca. Então, significa que a dilatação do coeficiente de dilatação comum do vidro menor, do vidro comum, ele é maior. Então, quando racha, significa coeficiente de dilatação. Então, no número 4 é a letra D, tá? Na número 5, ó, uma ponte de aço tem 100 metros de comprimento. O coeficiente de dilatação linear do aço, ou o alfa, é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O comprimento inicial da ponte, gente, que é o L1, é 1000 metros. A temperatura, ela vai a inicial de 0 e a final para 30. Ele quer saber a expansão da ponte, né? O quanto que a ponte expandiu. Então, ele quer saber a dilatação dela, que é o ΔL, né? Então, ΔL não é alfa vezes L1 vezes delta teta. Então, ΔL vai ser o alfa, que é 11
vezes 10 a menos 6, comprimento inicial, que é 1000, e a variação de temperatura, ó, que é 30 menos 0, que é 30. Já pode pôr direto, quem quiser, que é o final menos o inicial. 11 vezes 1000 vezes 3 vai dar 330 1000 vezes 10 a menos 6. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 0,33. Só que aqui a gente tá em metros. E a resposta vem em centímetros. Basta multiplicar por 100, que dá 33 centímetros, que vai ser a letra A, tá? Porque aqui, tá vendo? A gente tá trabalhando com metros. Na 6, ó, uma barra metálica com coeficiente de dilatação linear médio. Ó, então, ele me deu o coeficiente de dilatação, que é o alfa, 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A 20 graus Celsius é colocado no interior do forno. Tá? A temperatura inicial é 20 graus Celsius. Após a barra ter atingido o equilíbrio térmico, verifique que seu comprimento é 1% maior. Tá? Ele aumentou 1% o comprimento. Então, se o comprimento inicial é x, o comprimento final vai ser 1% maior, não é? Ele quer saber a temperatura final. Então, ó, quanto que é 1% maior do que esse, ó? Se esse aqui eu tenho 100% de x, que é 100 sobre 100 de x, que dá um x, aqui eu vou ter 101% de x, não é? Aqui, ó, que é 101 sobre x, 101 x sobre 100, que vai dar 1,01x. Ele não me deu o tamanho do comprimento, por isso que eu tô chamando de x. Então, eu tenho aqui, ó, L2 menos L1 vai ser o alfa, vezes L1, vezes delta teta. O L2 é 1,01x e o L1 é 1x. O alfa é 2 vezes 10 a menos 5, o L1 é 1x e a variação de temperatura vai ser a final, que eu tô procurando, menos a inicial, que é 20. Tá, aqui vai dar 0,01x, 2 vezes 10 a menos 5x, vezes θ menos 20. Como tá multiplicando, esse x e esse pode cortar, ó. Então, você vai ter aqui 0,01 vai ser, ó, 2 vezes 10 a menos 5 vezes θ, fica 2 vezes 10 a menos 5 θ. 2 vezes 10 a menos 5 vezes menos 20 vai ficar 40 vezes 10 a menos 5. Vamos deixar o θ sozinho, ó. Vou ter 0,01 mais 40 vezes 10 a menos 5 igual a 2 vezes 10 a menos 5 θ. Vamos transformar isso aqui pra gente poder somar, ó. 5 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ficar, ó, 0,01 040. 1, 2, 3, 4, 5. O θ, então, vai ser, ó, 0,01040 dividido por 0,00002.